Lucas, acho que a gente está falando do século XIX, né? Tem tudo a ver. Tem. Tô Bora, zoando, bora né? lá. Ninguém aguenta ficar com esse bagulho na cabeça. Mas a fixação, né? Não. Então, primeiramente quero te agradecer, né, por aceitar esse convite aí da live sobre o século XIX. Uhum. Que é assim, o calo, né, no nosso pé, é o calcanhar de Aquiles dos medievalistas. É, vou te apresentar então, né? Se bem que você já foi apresentado em outra live, né? O Lucas é professor adjunto na área de concentração História Antiga e Medieval na Universidade Estadual de Londrina. É doutor pela Universität Hamburg, com teses sobre as concepções de virtude política na obra de Otto de Freising e Bernardo de Clairvaux. É, e atualmente ele está na pós-graduação em História da UEL também. E trabalha com os temas mais diversos quando o assunto é Germânia Imperial. Então, a gente está aí para te ouvir, né? Então, podemos tacar pau? Vamos nessa. Então, vamos lá. Eu já começo com a pergunta que não quer calar, né? Que é o título da live. Século XIX e a Idade Média do século XIX, a Idade Média no século XIX. Há uma terminologia que trata o século XIX, principalmente via Hobsbawm, né, e outros autores que vão na linha do Hobsbawm, que chamam o século XIX de longo século XIX. O que Uhum. é esse longo século? Se não bastasse um século XIX, existe um longo século XIX. Bom, vamos lá no Hobsbawm, né? O século XIX, eu acho que para o Hobsbawm é o século entre revoluções, né? Isso eu acho que ele deixa bastante claro na série de livros dele, entre a Revolução Francesa, o final do XVIII, e a Revolução Russa, o começo do século XX, né? Então ele é um longo século XIX porque ele come aí, grosso modo, 15 anos ainda do 18 e 15 anos do 20, né? Então ele é um século de 130 anos, que nem a Guerra dos 100 Anos. Mas, é, teoricamente, né, do ponto de vista conceitual, esse é um longo século XIX porque ele é um século de profundas mudanças também, em diversos aspectos sociais, políticos, institucionais que vão ocorrer na Europa e a partir da Europa vão ser dispersos, né, dispersados, impostos através do imperialismo sobre todo o globo, né? Ele vai ser o século que vai dar início à globalização mais efetiva de que a gente tem notícia até os dias de hoje, que é uma globalização que permanece até os dias de hoje, né? A nossa globalização atual ela tem as suas raízes nesse século XIX, embora a gente possa ainda discutir outros momentos de integração global e etc. A forma como ela acontece nos dias de hoje, ela é fruto desse século XIX. E ela é uma globalização que envolve uma, entre aspas, globalização de ideias e conceitos que vão ser exportados dessa Europa para o resto do mundo e, de certa maneira, mais ou menos negociados, impostos a as demais culturas. Então, as noções que constituem aquilo que a gente vai chamar de a modernidade vão ser gestadas e distribuídas nesse século XIX. O Estado moderno, que surge com a Revolução Francesa, né, e a partir daí a Revolução Americana também, vai ser distribuído pelo mundo essa ideia de um Estado representativo, de uma democracia representativa, a falsa ideia de uma democracia inclusiva de todos, em que todos podem participar, o Estado nacional moderno, né, organizado institucionalmente, a ideia de um Estado institucional
não pessoal, né, impessoal, burocrático, né, são todos elementos que começam a ser gestados nesse século XIX, e que vão ter aí a sua maior expressão nesse período, do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, a gente vai ter um longo século XIX marcado profundamente pelo capitalismo industrial, né? Há uma mudança, e aí também o Hobsbawm destaca bastante isso, né? Esse século XIX, uma das revoluções, né? A gente sempre lembra da Revolução Francesa, mas ela ocorre concomitante à Revolução Industrial inglesa, né? A Revolução Industrial, a gente geralmente usa uma baliza ali, meados do século XVIII, 1750, 1780, como assim o grande impulso industrializador do Reino Unido, né, que vai ser a primeira grande potência industrial no mundo. Então, tem esse lado. E a gente não pode esquecer da terceira grande revolução, que vai ser a grande revolução cultural que vai começar a ser gestada nesse século XIX e que vai criar grandes movimentos culturais que vão começar a ultrapassar, vão tomar uma nova dinâmica e vão começar a ultrapassar, por conta dessas demais características, das características políticas, econômicas, né? Esse movimento cultural também vai ultrapassar o local, o singular, e vai começar a ter uma característica inicialmente continental na Europa, e vai terminar o século, né, esse longo século XIX, como com o surgimento, né, com a difusão da cultura de massas, né? E aí vai ter um novo impulso de padronização, digamos assim, de internacionalização de modelos culturais que vão ser copiados em todos os cantos, né? Que vão ser distribuídos ou talvez impostos por todos os lados. Então, quando a gente pensa nesse longo século XIX, ele é um século de fundação de muita coisa, né? De muitas novidades, muitos ajustes aí para que vão formar aquilo que a gente conhece como mundo moderno, né? Então, acho que é isso, né, que eu gostaria de falar a esse respeito. Tu entrou aí num termo interessante que puxa o gancho, né, para a gente discutir o grande tema da nossa live, que é século XIX e Idade Média, que são os estados nacionais, né? Porque antes dos estados nacionais temos os nacionalismos, né? Uhum. Como é que a gente pode entender essa Idade Média do século XIX levando ou tomando como base os nacionalismos? Essa Problemão! é uma questão problemática. Se a gente for olhar para a pesquisa mais recente nesse sentido, né, se a gente for olhar para o Patrick Geary, para o Ian Wood, gente que está assim realmente muito muito envolvida nessa relação entre história e nacional, a gente vai começar a pensar que a Idade Média, na verdade, ela é, como campo de saber, ela é praticamente inventada para dar suporte a um discurso da formação dos
Oi, Oi, voltamos? voltei. Fui eu que Ah, caí. Eu fiquei falando foi você que... sozinha, gente. Que maluquice. Ah, então tá, eu fiquei aqui na dúvida. Fui eu que fui derrubada. A gente tá falando do demo, dá nisso, tá vendo? É, Tá, então, voltando ao nacionalismo, o problema do nacionalismo. sim. Então, me parece que se a gente for olhar para esses autores do século XIX, eles vão basicamente criar o que é esse século. Perdão, eu perdi a minha linha de pensamento. Esses autores do século XIX vão criar a ideia de uma Idade Média para usar essa Idade Média para justificar a sua realidade presente, né? E por que isso vai acontecer? Porque eles vão precisar começar a justificar uma realidade política nova. E essa realidade política nova, ela não dava mais conta, as justificativas que até então imperavam, elas não davam conta dessa nova realidade política. A gente consegue observar isso de maneira bastante clara no caso das unificações italiana e alemã, que são bastante tardias, né? Por quê? Porque essas unificações tardias, elas são em grande medida parte ou fruto de uma realidade de uma sociedade que ela não se entende como parte de uma mesma de um mesmo Estado-nação, né? Que é a base desse modelo novecentista. É. E aí, o que vai acontecer? Vai haver a promoção do estudo da Idade Média, dessa Idade Média que justifica a união dessas disparidades sobre um poder único e centralizado, né? Então, a gente vai ver isso, por exemplo, no caso germânico, com a figura do Império e do Império Germânico, que elevado, né? Eu gosto sempre de lembrar do trabalho do Ranke nesse sentido, né? O Ranke que vai discutir justamente a questão da germanicidade e né, o passado germânico, alemão e romano, né? Que ele chama, tem um panfleto dele que vai nesse sentido e depois vira até uma das suas obras, eu acho, se não me engano, uma das obras principais que vai tratar de Idade Média, né? O Ranke não trabalha só com Idade Média, mas ele vai apontar nessa direção. E o que é? É tentar criar nesse passado, que ele é um passado supranacional, a justificativa para a unificação de um Estado nacional do século XIX. Porque você tem que superar a ideia das nações culturais que existiam até então. Essa ideia de que os saxões são uma coisa, os turíngios são outra coisa, os bávaros são outra coisa. Se a gente olha para o contexto germânico, você tem esse caldo, e todo mundo estava mais ou menos feliz ali com o seu quinhãozinho de terra e o seu próprio príncipe, o seu próprio duque, o seu rei, né? E essa ideia de que havia uma certa resistência a uma unificação e a criação de um Estado supranacional, justamente por conta também de um receio de perder essa identidade nacional cultural, digamos assim, né? E na Itália a gente vai ver algo bastante similar, em que vai acontecer uma ênfase bastante grande aí no caso italiano. A Idade Média, óbvio, tem uma parte importante, principalmente no sentido da resistência à presença germânica, né? Então, é a questão da união das cidades italianas contra essa intervenção germânica. Então, a gente vai ver o tema dos guelfos e gibelinos, que ninguém consegue largar dessa história até os dias de hoje, que eu acho que é muito louco, porque acho que quando a gente vai para a Idade Média italiana, a gente ou fala de igreja ou a gente fala de guelfos e gibelinos, né? Parece que nada mais aconteceu na Idade Média italiana.
Esse é um exemplo assim também, porque a Itália ela é muito característica no sentido dos nacionalismos muito mais regionalistas, em torno justamente da organização citadina deles, da conformidade, que é, na verdade, também uma derivação do mundo antigo. Só que diferente dos germânicos da Alemanha, e como é que a Alemanha vai fazer esse processo, os italianos tinham uma antiguidade muito forte, né, do ponto de vista histórico, sobre o qual eles também apoiaram muito do sentimento nacional deles, né, da recriação do império, ou pelo menos, né, da noção italiana, de um império italiano, e aí, no caso, obviamente, com recurso à ideia da Roma Antiga. Né? Então, assim, tem muito desse elemento, e a Idade Média, a forma como a gente olha para esse passado medieval, vem muito daí. A própria noção de que a Idade Média ela é a semente desse Estado moderno. A Alemanha é a Alemanha, por quê? Porque lá em 843, os três netos do Carlos Magno dividem a Europa em três partes, e uma dessas partes é francesa, outra parte é alemã, e no meio do caminho a gente quebra o pau até o século XX. No fundo é isso, né? A gente quebra o pau até o século XX. As disputas de 1870, da Guerra Franco-Prussiana, depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, elas estão muito em cima de um território que é a Lotaríngia, que a gente chama hoje, né? No português a gente mudou para Alsácia e Lorena, né? Mas é basicamente a terra do Lotário, né? Do filho, do cara que ficou no meio entre os dois irmãos, dos três irmãos, no caso, né? Entre o francês, né? O franco, que seria o francês, o germânico, e aí é interessante, né? Porque você tem, os três são irmãos, e um deles você chama de o germânico, né? Quer dizer, o século XIX vai começar a dar esses epítetos, né? Ou solidificar esses epítetos, embora eles já aparecessem um pouco mais cedo, já a partir do Renascimento, etc. Mas eles vão solidificar isso e transformar um Luís em Luís o Germânico, né? Porque ele tem que ser diferente dos outros Luíses, que são todos franceses, porque quase todo mundo, né? Todo rei francês é um Luís, né? Ou se não é um Luís, é um Carlos. E a gente vai para o lado dos germânicos, e você tem, então, que marcar que ali já né, no final, quase que para justificar uma descendência carolíngia desse império germânico. E, claro, justificar por que Aachen, ou Aix-la-Chapelle, tem que ficar dentro da Alemanha, né? Tem que ser uma cidade germânica alemã. Então, tem muito disso, né? Até que ponto, né? Hoje a gente pode se questionar até que ponto esses personagens se sentiam germânicos ou francos, ou francos, com certeza eles se sentiam, mas até que ponto franceses, né? Como esse século XIX vai projetar isso para o passado, para tentar arraigar reivindicações e pretensões desse século XIX, que é um século que precisa, porque ele é um século, como eu falei, que está mudando politicamente, está mudando institucionalmente, ele precisa ter fronteiras muito bem definidas. Por quê? Porque ele tem que saber até onde que aquela burocracia alcança, e até do outro lado daquele rio, ou do outro lado daquele poste no meio da floresta, aquela burocracia já não é mais responsável. Né? Então, aquele Estado já não é mais responsável. Grande parte dos conflitos europeus do século XIX entre os Estados, nações, né? Esses Estados-nações que estão surgindo nesse momento, vão ser justamente para tentar definir exatamente isso. Né? Quer dizer, você tem toda uma argumentação por trás de que por que a gente tem que colocar essa fronteira X metros para o lado de lá ou para o lado de cá, e guerras imensas vão se desdobrar disso. Né? A gente, muitas vezes, é bastante simplista em pensar
que as guerras do século XIX elas são por questões extremamente modernas, né? Elas também são por questões modernas só no sentido argumentativo da coisa, né? Quer dizer, são por causa de argumentações modernas sobre problemas que se busca lá num passado bastante remoto estabelecer, né? Então, acho que essas questões Oi, são perdão. marcantes. Claro, vai fundo. É que tu tocou em temas aí super interessantes que, a meu ver, essa criação da Idade Média, como você está colocando, né, essa busca por um passado para justificar presente, para legitimar ideologias desse presente do século XIX, da própria construção dos estados, né? Ela, principalmente lendo Geary, né? Ela tem quase que duas grandes etapas, né? Que seria, primeiramente, o nacionalismo cultural, e mais adiante, após ali as revoluções de 48, né, o nacionalismo mais político, de cunho mais político. E aí você falou também da questão dessa criação da Idade Média também como disciplina, né, que está muito mais vinculada à questão do nacionalismo cultural. Vamos agora, de repente, focar na Alemanha, né, no território germânico, e dar exemplo para o povo de como isso acontece. Nesse nacionalismo cultural, que eu tenho ali os românticos, que eu tenho a Monumenta Germânia, e no nacionalismo político, que eu tenho todos aqueles que vão, vamos dizer assim, construir uma guerra contra a nova Roma, que é a França. E eu acho que para desembocar nisso tudo, a gente tem uma outra figura aí que vai ser eleita pelo o Hitler como a figura de destaque desse nacionalismo, né? Que é o Richard Wagner. Então vamos Sim. começar nos exemplos hardcore agora. Tá contigo. Eu acho que um ponto central aqui, acho que um ponto de partida central é pensar a Monumenta, né? E a gente vai para os nossos telespectadores aí, o que é a Monumenta, né? Vamos começar assim, do básico. Monumenta é Monumenta Germânia Histórica. É uma coleção de fontes. Surge como um instituto de pesquisa que vai tentar catalogar manuscritos, fazer a comparação entre esses manuscritos e propor Manuscritos ditos edições. germânicos, né? Detalhe. Eu vou entrar nesse elemento. Vai Ai, perdão. catalogar e vai propor a edição desses manuscritos. E qual vai ser justamente o critério? O critério é aquilo que eles consideram que é a base de uma cultura germânica, né? É aquilo que vai contar a história desse desenrolar de uma história germânica. Então, nesse sentido, é muito interessante que você vai nos diferentes registros, eles têm um sistema organizacional bastante interessante, em que você pega, por exemplo, narrativas históricas, né? Crônicas, anais e etc. lá desse passado. Essas narrativas, elas caminham no espaço geográfico, porque o que é germânico começa na Aquitânia, começa nos Pirineus, o norte da Itália, e essas narrativas vão caminhando até se solidificar, né? Depois com os carolíngios, e os carolíngios são o grande elemento, e tem como eles têm um domínio territorial tão grande, eles formam a base de por que tudo isso que veio antes, que era franco, também faz parte desse passado germânico. Por que isso tem a ver com a Monumenta Germânica? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bastante claro para os nossos ouvintes. Tem uma crônica que talvez é uma das mais famosas, que vai falar sobre a história franca do período merovingio, quer dizer, antes dos carolíngios, que é o Gregório de Tours, né? É um bispo que escreve 10 livros de história dos francos. O Gregório de Tours assim, tá lá na Monumenta. Ele é assim a base da história germânica. Só que ele é um galo romano,
que é bispo em meio a francos merovingios, né, na cidade de Tours, que fica hoje, ninguém disputa que Tours fica na França, né, mas ele é a base de um pensamento germânico, né, de um passado germânico. A mesma coisa com a lei sálica, né, o chamado Pactus Legis Salica, né, que é um conjunto de jurídico, né, de leis, e que é aplicado para os francos, compilado lá no período merovingio, depois aplicado entre os carolíngios, e que vai para monumento, tem que fazer parte da monumento, porque isso aí são os tais dos precursores, os elementos que vão dar origem para o que vai ser germânico. Se nós avançamos e vamos colocar aqui que nós atravessamos essa Idade Média e vamos para o século XIII, XIV, o que a gente vai ver na monumento? A gente vai ver crônicas que vão falar da Boêmia, crônicas que vão falar da Polônia, crônicas que vão falar da Itália. Por quê? Porque tudo isso é germânico nesse momento, né? Isso, de certa maneira, essa ideia de um nacionalismo cultural vai fundamentar essa seleção, mas ela responde também por uma série de anseios, uma série de programas, projetos que são, de certa maneira, defendidos por esses autores, por esses intelectuais, de um grande espaço germânico, né, que a gente vai chamar de pan-germanismo. Para esse século XIX, isso é um esquema muito forte e que vai desembocar lá na frente, no nacionalsocialismo, do Hitler e etc. E é nesse pan-germanismo que a gente vai localizar o Wagner, né? Quer dizer, o Wagner, ele é um adepto dessa ideia de uma cultura germânica ampla, e ele vai trazer isso para dentro da sua arte, né? Ele não é o único, mas ele é um dos principais, dos expoentes que vai trazer isso para dentro da sua arte, da sua ópera, na medida em que ele vai incorporando elementos que a gente não necessariamente pensa hoje no mapa contemporâneo da Europa como elementos que a gente chamaria de germânicos. Por exemplo, o ciclo do anel dele, né? Se a gente for pensar qual é a base daquilo, né? Uma literatura medieval germânica. Mas esse germânico dessa literatura medieval não é o germânico do Estado germânico, não é do Estado alemão moderno, né? Ele tem a ver com uma noção de germânico que é diferente, que é mais próxima da noção da monumento. Só que no século XX, quando eles vão pegar o Wagner para o uso político do Wagner, aí já é um outro germânico. Já é um germânico que é deslocado para o norte. Já é um germânico que é raça pura, entendeu? Então, acontece essa transição de uma questão de um pan-germanismo que está baseado nessa ideia de que tudo que acontece no centro da Europa é germânico em algum momento, no tempo e no espaço, eles todos são germânicos, para uma cristalização de um modelo de germânico para o qual o Wagner, na verdade, vai ter uma contribuição muito forte, especialmente no deslocamento das temáticas dele para uma coisa chamada, que vai ser construída nesse momento, que vai ser chamada de mitologia germânica, e que é uma mistura bastante forte entre os elementos de uma mitologia escandinava com os poucos vestígios do que é uma mitologia germânica que vai estar ainda que vai ainda estar presente aí nesse ambiente do Estado do século XIX alemão, né, digamos assim. E que é gestada pelos Grimm, né? O Jacob é o responsável, né, por uma das primeiras coletâneas dessa ideia de mitologia nórdica, né? Sim, sem dúvida. Os Grimm, eles têm, é bem interessante, né? Porque a gente pensa nos Grimm sempre como os caras dos contos de fadas. Mas, na verdade, eles são dois acadêmicos, né? São dois filólogos. Um deles, se não me engano, ainda
qual dos dois irmãos que é? Você me ajuda. Vai enveredar mais para uma carreira voltada para a política. É o Eu acho Jacob. que é o Jacob, né? Eu acho que é o Jacob. Ele vai Porque é enveredar ele para que é banido, ele que encabeça aquele movimento dos sete de Göttingen. o 7 de Göttingen. Uhum. Aliás, tem uma foto no monumento. Sim, é um movimento super famoso, né? Que eles se voltaram contra os príncipes, se rebelaram lá contra os príncipes de Göttingen e foram banidos. Uhum. Só que o interessante os Green, eles eram atutelados pelo pessoal em Berlim. Então eles conseguem um novo espaço de trabalho. Enquanto os outros, né? Tinha físico, tinha matemático, enquanto os outros ficam boiando assim no espaço, né? Sim. Isso é verdade. É bem interessante, porque os Grimm, eles... não quero fugir muito do que a gente estava falando, né? Tem muita coisa para falar dos Grimm também. Mas o que acontece? Eles, como acadêmicos, eles têm um papel bastante importante na medida em que eles não só vão compilar essas histórias, mas, em paralelo a essa compilação, o trabalho da filologia, eles vão fazer um lobby muito forte entre os prussianos, né? Esse apoio que eles têm em Berlim, e talvez seja esse um dos fatores que faz com que eles caiam em desgraça junto à coroa de Hanover, que é o pessoal que sustentava a universidade em Göttingen. Eles fazem um lobby muito grande para a unificação da língua, e eles vão conseguir propor uma unificação da língua alemã, né? Eles vão usar N argumentos, só que é interessante que começa uma decisão política, ela não é uma decisão de caráter linguístico, puramente linguístico. Se nós olharmos para o que é o alemão padrão, né, que a gente chama, né, o Hochdeutsch, hoje ele é o alemão falado na região de Göttingen, Kassel, norte de Hessen e sul de Niedersachsen. Então, eles chegaram e falaram, o alemão mais correto é aquele que a gente fala. Né? É tipo o curitibano falando sobre português, né? O único português sem sotaque é o português de Curitiba. Todos os outros têm sotaque. Pegando a pergunta ali do Maurício, porque você está falando desse projeto, né? Que esse projeto da língua alemã é um projeto político, acima de tudo, muito mais político do que linguístico. Né? Porque vem todas as edições de manuscritos com Karl Larmann, né? vem toda a revisitação desse passado, vem a construção do próprio dicionário dos Green, né? E aí o Maurício pergunta ali se o poder público tinha participação ativa no Monumenta. Indireta, sim, né? A participação do poder público é indireta no sentido de financiamentos e etc. E, obviamente, pelo fato de que os estudiosos da Monumenta, né? Se você for pensar quem que é o fundador da Monumenta, né? É o Freiherr von Stein. E você não é um Freiherr na Alemanha do século XIX, né? À toa, exatamente. Se você não tem padrinhos. Se você não tem padrinhos, etc. Então, há um interesses políticos, sim, por trás dessa monumenta. E, mais uma vez, o que é muito interessante, também um interesse muito marcante da coroa prussiana dentro dessa empreitada, né? Então, assim, há uma concentração e a Prússia vai ter, acho que um impacto bastante grande nesse sentido. Eu não lembro quem que foi que falou, acho que foi o Dreger que falou, né, que a maioria dos estados são estados que possuem exércitos, né, e a Prússia é um exército que possui um estado. É isso aí. Então, eles têm uma força muito militar, muito preponderante na região germânica e, na verdade, vai ser o corpo
que vai poder usar isso como um argumento para convencer todos os outros estados germânicos da sua própria preponderância. Mas, para além disso, as conquistas bélicas e esse poderio bélico da Prússia, né, dos Hohenzollern, ele vai gerar um excedente de valor que vai ser investido por esses prussianos em ciência e tecnologia e em arte, né? Então, assim, diferente do Luís da Baviera, né, que vai gastar isso em castelo e paisagem, né? Os O Rei prussianos, Louco! O Rei Louco! Exato. Os prussianos vão gastar isso na universidade. Eles vão gastar isso na Universidade de Berlim, eles vão gastar isso em projetos como a Monumenta, eles vão gastar isso em projetos como o projeto dos Grimm, né? Por quê? Porque eles conseguiam visualizar, e para quem acha que essa questão do investimento em ciência e tecnologia e essa visão de ciência e tecnologia que a gente tem hoje, que exclui as humanidades, é uma coisa própria ou exclusiva do século XXI, está muito enganado, né? Qual é um dos grandes esforços que esses prussianos vão ter? É o esforço de tentar roubar cérebros de outras universidades, de outros espaços germânicos, né? Então, os Grimm é um exemplo, mas, por exemplo, os Humboldt também, né? Os irmãos, e atrair esses grandes cérebros, mas com muita ênfase na física, na química, e o calo no pé dos prussianos é Hannover, porque Hannover tem Göttingen. E todo mundo naquela época quer ir para Göttingen, né? É a universidade germânica, né? Então eles investem pesado em Berlim e fazem literalmente fazer relações públicas que nem Harvard faz ou a Ivy League faz, né? A Universidade de Harvard é muito melhor do que todas as outras universidades do mundo, né? Todo mundo fica nessa, meu Deus, para Harvard e tal. Ela é muito mais equipada do que as outras, ela tem muito mais dinheiro, mas o que faz uma universidade são os cérebros que estão lá dentro. E isso não quer dizer necessariamente que Harvard seja melhor do que outra universidade dentro desse aspecto, né? Tanto é que, embora seja uma universidade de ponta, é uma universidade de ponta que tem que estar sempre lutando para se manter na ponta, né? Porque há uma disputa muito grande, inclusive por universidades que não necessariamente têm o mesmo perfil, né? De ser uma universidade privada, de ter um monte de dinheiro para sobreviver. Assim. Então, falando nessa criação da Idade Média, né? Nesse gestar da Idade Média, né? Pela tua fala, eu vejo aí muito claro que a gente tem uma gestação que é uma gestação via essa influência das humanidades, né? A língua alemã, a monumenta, as documentações que saem do manuscrito e vão para as edições críticas, e não por outro lado, mas também uma outra via de se gestar a Idade Média, são esses quase projetos individuais, né, mas que estão abarcados pelo todo, que é o projeto Wagner, por exemplo, né, Richard Wagner, e é o projeto do Luís da Bavária. E é muito interessante porque o Luís da Bavária, o rei doido, o rei louco, ele é um dos caras mais afissurados pelo Wagner no período. Né? Inclusive, todas as pinturas do castelo do Neuschwanstein são pinturas de dramas musicais wagnerianos. Né?
Então, você tem a busca dos Hohenzollern por uma identidade germânica, correndo em paralelo com a busca dos bávaros, principalmente da casa ali dos Wittelsbach, que é a casa do Ludovico, do Luís, criando também essa Idade Média idílica, né? Bela, no sentido senso comum romântica. Não no sentido do romantismo, mas no sentido senso comum de romântico. Como é que esses dois projetos vão se engendrar, vão conversar ali para criar o que a gente hoje tem de Idade Média? Porque eu brinquei com o capacete, né, no início da live, mas é muito latente que você tem projeções do que seria a Idade Média hoje em dia, que na verdade a gente está falando do século XIX. Né? O capacete que eu estava botando, ou o dito elmo viking, etc. Uhum. Acho que um dos elementos centrais nesse sentido é a gente pensar uma coisa que não estava muito cristalizada ainda nesse século XIX, por isso esse século XIX ele é tão interessante para a criação da Idade Média, que é o fato de não estar tão cristalizada a ideia de que história se faz nos dias de hoje, né? E por que isso é tão importante? Porque se a gente for olhar para a forma como as pessoas, esses intelectuais, do século XIX para trás, os artistas, os intelectuais, como é que eles vão expressar as visões que eles têm do passado, elas são visões presentistas, né? Eles inserem cenas do passado na sua própria realidade. É isso que a gente vê, por exemplo, na pintura renascentista, de cenários bíblicos, por exemplo. Né? É aí que você vai ver, por exemplo, a cena da crucificação, e que os soldados romanos da cena da crucificação, eles não são soldados romanos, eles são soldados, sei lá, são soldados belgas do século XVII. Né? O armamento deles, né? A característica. E isso nunca foi um problema para essas pessoas, porque havia essa questão da presentificação desse passado, que hoje, inclusive, já se discute, né, de que maneira a religião faz isso, né, até os dias de hoje, né, essa presentificação do passado. A religião, ela não pode, pelo menos discursivamente, ela tenta fugir da ideia de uma historicidade, historicidade própria, né, quer dizer, se inserir como algo vinculado ao tempo histórico. O século XIX, ele não consegue ainda, plenamente, se distanciar disso. Então, quando você vai para o século XIX falar sobre o passado medieval, a representação do passado medieval do século XIX, na verdade, ela remonta a algo super próximo. Tá? Não é o presente industrial, não é o presente das armas de fogo, né? Porque eles têm uma certa noção de que não tem armas de fogo na Idade Média. Porém, é um medievo que se coloca um Carlos Magno como um imperador germânico ou um rei francês do século XVII, do século XVIII. Né? Se nós olharmos para a representação de um Carlos Magno do século XIX, ele está em armadura da mesma maneira que um Luís XIV se coloca em armadura, né, para a pintura. Então, esse século XIX ele recupera elementos que não são, na verdade, medievais. Só que isso está associado com um segundo fator, com o fator de que é nesse momento que nós temos a cristalização da história como disciplina acadêmica. Então, esse é um elemento, quer dizer, nós temos um momento em que a história começa, como disciplina, ela começa a reivindicar para si
o mesmo tipo de valor universal que você tem nas ciências naturais, né? Então ela vai defender que ela tem um discurso de verdade e de uma verdade imutável. Agora você junta esse conhecimento com uma estética que ainda está dependente desse modelo de presentificar o passado. E aí você tem uma Idade Média que é muito deslocada de um conhecimento histórico real, daquilo que a gente chamaria, né, de uma realidade histórica, e muito próximo daquilo que é uma projeção do século XIX em relação ao que o século XIX imagina que seja medieval, que não é medieval propriamente dito. É uma mistura bastante interessante entre um passado que é muito mais recente do que o passado medieval e a representação artística disso, a forma como o Wagner vai pensar as suas... Né, porque o Wagner ele é um cara meio maluco, né? Ele gosta de dominar a arte dele. Diferente de outros compositores, por exemplo, você pega outros compositores que nem o Mozart, ou como um Beethoven mesmo, e eles são caras que compõem, que fazem música. Às vezes eles compõem e regem, mas o Wagner ele não só compõe e rege, ele desenha os figurinos, ele faz a discussão filosófica por trás da obra dele. Então, quando ele fala que a ópera é a arte total na sua época, né? Ele considera que é a arte máxima porque ela soma todas as demais artes. Ele acredita e ele é muito seguro de si, para não dizer que ele é extremamente arrogante, de que ele é o cara que domina a arte total. Né? E por isso ele é chamado de um romântico tardio, né? Porque os românticos tinham aquela premissa da universal poesia, da poesia universal. E o Wagner parece que se acha o signatário disso. Né? Sou eu que vou levar isso adiante. Exatamente. Então você acaba cristalizando isso num discurso e você transmite isso como saber científico. Né? Então, quando a gente vai para o passado, e o passado medieval do senso comum que a gente tem hoje, eu sempre gosto de falar, o nosso senso comum de Idade Média, ele é o conhecimento científico de Idade Média do século XIX. Só que esse conhecimento científico de Idade Média do século XIX, ele também não sabe muito bem o que ele é. Ele também está se formando. Ele também ainda parte, por exemplo, de pressupostos que têm certas inseguranças metodológicas, por exemplo, né? Do ponto de vista histórico. O século XIX, a fala do Rank, né? Vamos fazer... o historiador tem, né? O historiador tem o dever de reproduzir a história como ela realmente foi, né? Quando ele diz isso, é um cara que hoje nós podemos olhar para essa fala do Rank e dizer, ok, mas nem o pessoal que escreveu as fontes reproduziu aquilo da maneira como é. Né? A gente tem todo um arcabouço de discussões de como é que se formam as narrativas, os discursos, etc., que esse pessoal do século XIX não tem. Então, para eles, de certa maneira, as fontes falam por si mesmas. As fontes têm um teor de verdade que é uma verdade universal, que é uma verdade isenta. Né? Por isso que a narrativa, mesmo que na Idade Média ela não seja descartada, a narrativa ela tem que ser sempre colocada à prova com outros documentos que, em termos, são isentos. Né? Os chamados os diplomas, né? Toda a diplomática da Idade Média que vai florescer nesse momento, e que concessão de terras, acordo político e etc. Né? Então isso vai ser confrontado com a narrativa. E aí o que é interessante? Eles vão dizer, olha, porque tem esse documento aqui que comprova um acordo X, mas a narrativa parte de outra perspectiva, então a narrativa está errada. O que importa é o diploma. Só que há pouca reflexão sobre como diplomas também expressam vontades muito mais do que realidades. Eles não necessariamente representam aquilo
que é para o que realmente é, mas muito daquilo que é para ser, né? Então, se a gente tem uma discrepância entre uma narrativa e uma realidade, e um diploma, a realidade deve estar em algum lugar no meio dessas duas coisas, né? Então, acho que tem muito disso, assim. Quando a gente vai para essa Idade Média, pensa como é que ela, as nossas formas de ver esse passado medieval, eles passam muito por aí, né? Passam muito por essa questão de a gente cristalizou uma estética e a gente cristalizou essa estética por isso eu acho que o século XIX é fundamental, porque é o momento que vai surgir a cultura de massa, a reprodutibilidade, né, técnica. A gente vai pegar aqueles teóricos da Escola de Frankfurt, no comecinho do século XX, eles estão debatendo isso porque eles estão vivendo isso na pele, né? Para eles é essa grande novidade da fotografia, da reprodutibilidade, né? O Benjamin mesmo fala, olha, a xilogravura já está aí desde o século XVI, sim, mas ela é falha, ela é muito mais falha do que a fotografia, ela é muito mais falha do que o filme, né? Então, essa possibilidade de você reproduzir e você poder distribuir isso e criar uma hegemonia discursiva em relação a alguma questão é super importante. A gente não pode esquecer que, por exemplo, um dos fatores, um dos elementos assim que vai construir muito do que a gente pensa em relação ao passado é o cinema. E o cinema, ele vai ter um papel super imponente, preponderante na formação dos próprios Estados nacionais. Os primeiros filmes são filmes nacionalistas, né? Você vai ter assim os primeiros filmes não no sentido dos irmãos Lumière, né? Mas os primeiros filmes no sentido das primeiras narrativas. Você vai ter filmes sobre Napoleão Bonaparte, a Revolução Francesa, você vai ter filmes sobre a Guerra da Secessão Norte-Americana, você vai ter filmes dessa natureza, né? A liberdade, vou reformular. Essa influência que a gente percebe em outras artes do nacionalismo, querendo criar um ambiente próprio nessas outras áreas, vinculado a um passado nacional, não, a gente vai ver o Wagner com os germânicos, a gente vai ver a Inglaterra vitoriana fazendo isso, né, com seu passado inglês, passando pano para os monarcas ingleses aí que, né, fingindo que a Inglaterra tem um destino manifesto de unificação e de que, né, escoceses e galeses não têm que dar pitaco aqui, muito menos os irlandeses, porque eles têm que estar sujeitos, né? Todas essas questões vão ser transpostas para o cinema, e o cinema ele tem um poder muito grande, porque se a gente for pensar que causou terror a imagem do trem chegando na estação e as pessoas achando que é o filme clássico lá dos Lumière, que o pessoal achando que o trem chegando na estação era realmente um trem chegando na estação, se a gente está vendo a construção de imagens a respeito do passado e de discursos a respeito do passado, essas imagens vão se cristalizar no imaginário coletivo, porque muita gente vai ver aquela imagem, e isso vai gerar de certa maneira, vai gerar um modelo muito difícil da gente se desvencilhar quando a gente vai trabalhar no passado. Então, a gente está se aproximando do fim, infelizmente, estamos chegando quase lá. Se a gente pode fazer um resumo, o quanto é difícil a gente pensar a Idade Média sem se desvencilhar do século XIX, porque foi o século XIX que gestou a noção de Idade Média, seja via a questão da ciência,
né? Seja via todas essas imagens, né? E eu brinquei com o capacete no início da live, que se cristalizaram no imaginário ocidental do que é a Idade Média. Lucas, mais alguma palavrinha assim, bem rapidinho? Só queria agradecer pela oportunidade e sempre que você quiser, você pode me chamar. A gente que agradece, foi maravilhoso. Eu faço a propaganda da live da semana que vem, que é com outro queridíssimo, que é o Elton, né? O título da live vai ser Inglaterra Anglo-Saxônica, de Beowulf, Rei Alfred e de volta a Tolkien. Então não percam a próxima live. Essa live fica gravada no Instagram do Poema. A gente agradece infinitamente ao Lucas, que já é a segunda participação do Lucas, né? E é isso. Boa noite, gente. Boa noite. Lucas, muito, muito obrigada. Eu fecho a live como eu comecei a live, né? Graças ao século XIX, a gente tem esse tipo de representação, né? E as pessoas acreditam nisso aqui, que é interessante, porque isso faz parte desse imaginário coletivo, né? Do que é medieval. Sim. O grande problema do século XIX para os medievalistas. E o prato cheio para todas as discussões. Não é? Muito obrigada, até a próxima. Beijo, Lucas. Valeu, valeuzíssimo. E fiquem ligados na semana que vem, que tem Inglaterra. Tchau, tchau. Tchau.